Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso último conteúdo do ano da matéria de História, tá? É o capítulo 11 do livro didático de vocês que se chama O Mundo Contemporâneo. Nesse capítulo a gente vai estudar as últimas transformações das últimas décadas do século XX e o início do século XXI. Então a gente vai ver aqui exatamente, né, as últimas transformações do mundo contemporâneo. Vamos acompanhar aqui com a gente para a gente ver o resumo do capítulo, tá? Ó, todo capítulo a gente começa com uma imagem, né? Ó, lembrando que aqui, como é um PDF, a gente vê essa imagem repartida, mas é a imagem de um garoto, né, entregando aqui umas flores para um robô. Aí vamos ver a legenda, ó. Criança interagindo com um robô humanoide modelo Asimo, produzido por uma empresa japonesa. Esse robô, de 1,20 metros de altura e 52 quilos, é capaz de realizar vários movimentos humanos, como andar, correr, subir escadas e segurar objetos com as mãos, além de trocar informações e reconhecer gestos e rostos humanos. Atualmente, o Asimo já é utilizado como recepcionista em algumas empresas e como guia turístico em museus. Essa é uma fotografia de 2009. Está aqui o robô que tem já essas funções, né, de reconhecer, inclusive, o ser humano. Tá? Então vamos ver aqui o resumo do capítulo, galera. Em fevereiro de 1997, a revista Nature divulgou o nascimento da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso a partir da célula de um animal adulto. Essa notícia deixou o mundo perplexo diante da atual capacidade de intervenção humana nos processos de geração da vida. As reações foram extremadas, desde o repúdio total a essas experiências até a glorificação do processo científico. Nesta unidade, estudaremos algumas das grandes transformações provocadas pela terceira revolução industrial, entre as quais a clonagem é um exemplo emblemático do avanço tecnológico em curso no mundo em que vivemos. Perceberemos como a biotecnologia e a bioética nos colocam questões totalmente novas que exigem uma busca de soluções baseadas em amplo debate ético e moral. Estudaremos também alguns avanços tecnológicos, como o desenvolvimento da robótica e a criação de realidades virtuais, relações de trabalho e também nossa percepção do mundo. Veremos ainda como o fim da União Soviética e, consequentemente, da Guerra Fria marcou o surgimento de um mundo cada vez mais integrado pelo processo da globalização, em uma nova ordem mundial caracterizada pela multipolaridade do poder econômico e político, tá? Então aqui o resumo do capítulo e vamos começar aqui, ó. A gente começa falando sobre o fim da Guerra Fria. Lembrando que a gente viu um capítulo falando só sobre esse assunto, que foi a polarização política mundial que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Então o mundo ele ficou meio dividido entre duas zonas de poder, em que o mundo capitalista ocidental era chefiado pelos Estados Unidos e o mundo comunista oriental, né, pegando uma parte da Europa Oriental, ele era dominado pela União Soviética. A gente vai ver como foi que terminou esse período. Ó. Vamos acompanhar aqui, vamos ler. Ó. No final dos anos de 1970, a economia da União Soviética enfrentava graves dificuldades. O país não conseguia acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico do mundo capitalista. Nessa época, a administração do regime soviético estava centralizada nas mãos de uma burocracia ineficiente e corrupta, que impedia a livre circulação de ideias e não conseguia atender às demandas do consumo interno. O alto custo da corrida armamentista sufocava a economia do país. A prioridade dada aos projetos militares e às indústrias pesadas resultava na insuficiência de investimentos nas indústrias de bens de consumo, como alimentos, eletrodomésticos e automóveis, ocasionando a falta desses produtos para a população. A agricultura soviética também enfrentava problemas com a baixa produtividade, agravados por empreendimentos caros e mal-sucedidos, de irrigação e beneficiamento do solo. Essa situação era agravada ainda mais
por problemas técnicos de armazenamento e de transporte, administrativos e administrativos, como a falta de organização para realizar a distribuição dos produtos. Vamos lá, galera, voltando. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a União Soviética ela conseguiu acompanhar muito essa disputa com os Estados Unidos até final dos anos de 1970. A partir dos anos de 1980, junta-se uma má administração com um regime que, em muitos casos, tinha uma corrupção muito grande, e essa má administração e essa corrupção muito grande fez com que eles não conseguissem mais acompanhar o desenvolvimento do mundo capitalista. Então, no começo dos anos 80, vai começar um novo processo em que a União Soviética vai ver que precisa de mudanças, e ela vai começar a fazer essas mudanças para sair do mundo socialista e entrar no mundo capitalista. Vamos ver aqui, ó. Gorbachev e Perestroika e Glasnost. Ao assumir o governo da União Soviética em 1985, Mikhail Gorbachev procurou estabelecer uma série de medidas que buscavam superar a estagnação econômica e tornar o sistema político soviético menos rígido. Para enfrentar esses desafios, Gorbachev implantou as reformas conhecidas como Perestroika, que significa reestruturação econômica, e Glasnost, abertura política. Ou seja, né, esse presidente aqui, o Mikhail Gorbachev, ele iniciou o processo de abertura econômica da União Soviética ao capitalismo, né? Lembrando que a União Soviética ela era do bloco comunista e eles eram fechados em si, só que eles viram que estavam ficando isolados e não conseguiam mais acompanhar a economia capitalista. Então, esse cara foi o responsável pela perestroika, que é essa reestruturação econômica, e pela abertura política da União Soviética. Continuando. A perestroika tinha como objetivo dinamizar o desenvolvimento do país e diminuir o atraso tecnológico em relação aos países capitalistas. A corrida armamentista foi interrompida com a redução dos investimentos bélicos em benefício da produção de bens de consumo e da implantação de programas de habitação. As formas alternativas de produção em relação à propriedade estatal foram estimuladas, como as cooperativas de trabalhadores e as pequenas empresas privadas. Além disso, foi permitida a entrada de capital estrangeiro no país, pois além da captação de dinheiro, pretendia-se incorporar a tecnologia avançada de outros países na União Soviética. Então, esse processo ele inicia, né, um processo de abertura ao capital estrangeiro, ou seja, a União Soviética estava deixando de ser comunista. Era isso que significava a perestroika. Continuando. A Glasnost, por sua vez, visava diminuir o controle burocrático do Partido Comunista, eliminando o centralismo político. Os prisioneiros políticos foram libertados, e a censura à imprensa e às artes foi abolida. Foram permitidas a livre manifestação pública e a criação de associações e clubes de discussão política, embora o Partido Comunista continuasse a ser o único com existência legal. Vários templos religiosos foram foram devolvidos à Igreja Ortodoxa, que deixou de ser hostilizada pelo Estado. Aí aqui a gente tem uma foto, né, que a gente tem a legenda do Ronald Reagan à esquerda, que é esse daqui, que era o presidente dos Estados Unidos, né, nos anos 80, juntamente com o Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética. Então eles fizeram uma série de acordos, né, para esse processo da perestroika poder funcionar. Continuando aqui, ó. Os encontros entre esses dois líderes marcaram o período de abertura da União Soviética ao capital estrangeiro. Essa é uma fotografia de 1985 tirada em Genebra, na Suíça. Continuando aqui, ó, Boris Yeltsin e a criação da SEI. As reformas de Gorbachev eram apoiadas pela maioria da população e também por políticos influentes. Na alta cúpula do Partido Comunista Soviético, porém, as reformas eram vistas
com reservas, principalmente pelos burocratas que tinham interesse na manutenção dos seus privilégios. Lembrando, né, o comunismo que acontecia na União Soviética, ele tinha um discurso de que era para o trabalhador, mas que os membros do Partido Comunista eram os que mais lucravam, né? E eram os que tinham mais privilégios numa sociedade que era estruturada com requintes ditatoriais, como a gente já acabou de ler, né? Não tinha uma liberdade de imprensa, isso só começou a acontecer com o Gorbachev, tá? Então, esse processo ele começa a mudar, né? Mas os membros do Partido Comunista eram os únicos que não tinham tanto interesse nessa mudança. Continuando. O auge dessa tensão se deu em agosto de 1991, com uma tentativa de golpe dos setores mais conservadores do Partido Comunista. A tentativa de afastar Gorbachev foi frustrada pela resistência dos moscovitas, que, sob a liderança de Boris Yeltsin, então presidente da Rússia, ocuparam o parlamento soviético e impediram sua tomada pelo exército. Gorbachev permaneceu no comando da União Soviética, mas a força política estava agora nas mãos do presidente russo Boris Yeltsin. O golpe final se deu em dezembro de 1991, quando os representantes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram um acordo de Minsk, determinando a criação da Comunidade dos Estados Independentes, CEI, extinguindo a União Soviética como entidade política. Com isso, Gorbachev teve de assinar a sua renúncia. Então, para a história, fica essa data aqui de agosto de 1991, né, como o fim da União Soviética, né, que esses estados aqui se declararam independentes, não faziam mais parte da União Soviética, e o presidente dessa união, né, ele renuncia em 1991 e acaba a União Soviética, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, galera, de um mapa da desintegração da União Soviética em 1991. Então, todos esses territórios aqui pertenciam à União Soviética e você vai ter depois a separação desses territórios. Então, você tem aqui a Rússia como o maior território deles, né, que fazia parte da União Soviética, e você vai ter outros países como Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão, Moldávia e assim por diante, tá? Continuando, a crise dos países socialistas. Após a queda do Muro de Berlim, os países socialistas do leste europeu iniciaram um processo de transição para o sistema capitalista. Na maioria dos casos, a transição econômica e a democratização ocorreram de forma pacífica. Mas o caso da Iugoslávia, por exemplo, foi marcado por intensos conflitos. O país era uma federação composta por repúblicas e autonomia reconhecida, mas não independentes. Eram eles a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, Montenegro, a Bósnia-Herzegovina e a Bósnia-Herzegovina, né? No início dos anos 1990, os movimentos de independência desses países envolveram guerras civis, conflitos étnicos e ações genocidas que causaram a morte de milhares de pessoas. Então a gente vai ter aqui, depois do fim da União Soviética em 1991, galera, um processo em que todos aqueles países que faziam parte ali da antiga União Soviética, eles vão ter um processo pacífico de modificação do comunismo e vão de sua entrada, né, paulatinamente no capitalismo, tá? E como o autor coloca aqui, só teve alguns casos em que essa mudança ela não foi pacífica, porque havia já conflitos étnicos dentro de algumas dessas repúblicas, como no caso da chamada Iugoslávia, né? Vocês que são mais novos nem tiveram contato, né, com esse país chamado Iugoslávia, né? Mas eu, até a idade da adolescência, até os meus 15, 16, 17 anos, a Iugoslávia ainda existia, né? E ela era, assim, uma união de todos esses países aqui que a gente leu, ó, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Montenegro. Países que tinham a sua etnia, tinham as suas diferenças, mas que há anos eram obrigados a conviver como se fosse uma única república. Quando a União Soviética ela acaba e aquela pressão ditatorial do Partido Comunista ela se esvai, começam as lutas de independência nesses países
e que muitos deles acabavam tentaram, né, ser dominados uns pelos outros, principalmente a Sérvia, tá? Então havia muito conflitos nesses locais. Os conflitos mais famosos aqui desses locais que ocorreram nos anos 90, né, foram os conflitos com a Bósnia-Herzegovina, né, onde teve guerras e muitas mortes nesse local nos anos 90. Então, até o início dos anos 90 ainda havia locais com muitas guerras, principalmente aqui nesse local aqui no leste europeu, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. O mundo multipolar. A desintegração da União Soviética e o fim dos regimes comunistas do leste europeu representaram a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. A partir de então, os Estados Unidos emergiram como a maior superpotência econômica e militar do planeta. Apesar dessa supremacia, o país vem perdendo seu poder de influência, mesmo entre os seus tradicionais aliados. Só pontuando aqui, tá, galera? O mundo ele era dividido entre essa influência capitalista de Estados Unidos e comunista da União Soviética, mas mesmo assim já se tinha uma noção de que os Estados Unidos eles eram a maior potência mundial, seguidos pela Rússia, tá? Agora, com o fim da União Soviética, claro, acaba qualquer tipo de discussão, os Estados Unidos se torna a maior potência mundial no final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí a gente vai ter um período, né, de uma hegemonia americana, mas a gente vai começar um período de disseminação de ideologias e de ideias. Então vamos continuar aqui, ó. O confronto que havia entre os sistemas capitalistas e socialistas durante a Guerra Fria, foi substituído pela disputa dentro do próprio capitalismo por meio de formação de blocos de poder político e econômico. Assim, no final do século XX, se configuraram três polos de poder: o americano, liderado pelos Estados Unidos e composto por países da América, o europeu, constituído pelos países da União Europeia, e o oriental, formado por países da Ásia e da Oceania, cujo centro é o Japão. Nesse começo do século XXI, a geopolítica mundial também sofre influência da intensa ascensão econômica da China, que juntamente com outros países emergentes, como o Brasil, a Índia e a Rússia, compõem esse novo mundo multipolar, tá? Então, o autor ele coloca aqui que no início do século XXI essa estrutura ela se modifica completamente, tá? Ela fica dividida em três polos: o americano, né, liderado pelos Estados Unidos, o europeu, que vai ser liderado não por um país, mas os países mais ricos da Europa eles vão se juntar numa união chamada União Europeia, que inclusive vai criar um mercado comum para eles, com uma moeda comum, que é o euro, que é uma mesma moeda que vale em vários países da Europa, então formando um bloco econômico muito importante. E os países asiáticos que no final do século XX, início do século XXI, se tornam muito influentes, tá? No final do século XX, o mais importante economicamente era o Japão, que era o segundo país mais industrializado do mundo, uma segunda potência mundial depois dos Estados Unidos. Mas no início do século XXI, esse posto foi tomado pela China e que a China, a cada ano que passa, aumenta ainda mais o seu poder, tá? Então a gente vem aqui, ó, a ascensão da China. No início da década de 1980, a China passou por uma grande transformação. Sua economia, que antes funcionava nos moldes socialistas e realizava pouco comércio com outros países, passou aos poucos a se abrir ao mercado internacional. Então, assim como a União Soviética, a China ela viu que não poderia mais ficar naquele modelo comunista de negócio e ela começa a se abrir ao capitalismo. Só que a diferença é que a China ela não vai abrir mão do comunismo de Estado, ou seja, a política dela ainda era uma política comunista com um partido comunista, mas a política econômica ela era totalmente voltada para o capitalismo, né? Por exemplo, vocês estão cansados de saber que a maioria dos produtos, principalmente aqueles de baixo orçamento que a gente compra, né, no comércio, eles têm a origem na China. Então eles têm um mercado capitalista muito grande, né? Vamos continuar aqui, ó. A abertura econômica chinesa foi acompanhada de uma forte intervenção
do Estado, que continuou a controlar rigidamente os rumos da produção do país. A indústria passou por um processo de modernização com alto investimento do Estado em tecnologia. Desde o final da década de 1970, a economia chinesa passou a apresentar grandes índices de crescimento. Aí a gente tem aqui um trecho, ó. A China, após décadas de isolamento sob o regime de Mao Tse-tung, morto em 1976, começou a focar no comércio e no investimento estrangeiro para turbinar a sua economia. O crescimento econômico do país teve a média impressionante de 9,9% por ano entre os anos de 1978 e 2012. Então aqui é um trecho, ó, tirado acho que é de um artigo daqui de jornal chamado China ultrapassa os Estados Unidos e se torna a maior potência comercial global. Foi retirado do jornal O Globo, do 11 de fevereiro de 2013, tá, galera? Continuando, ó. Os investimentos do governo chinês transformaram o país em uma grande potência econômica e militar. No âmbito político, porém, não houve muitas mudanças, pois o país continuou a ser governado pelo Partido Comunista. Então, muitos alunos me perguntam se a China ela ainda é um país comunista, tá? E aí é uma resposta bem complexa. Como o autor aqui do livro ele acabou de explicar, né? A China ela converteu a sua economia numa economia capitalista, mas o Partido Comunista ainda politicamente ainda comanda o país. Então ele é um país que politicamente ele é comunista, mas economicamente ele é capitalista. Então é o resultado desse mundo moderno em que não tem mais uma definição clara do que é capitalismo, do que é comunismo, tá? Então essa é uma das coisas marcantes aqui da China. E a China ela faz parte do BRICS, né? Vamos ver o que é esse BRICS, ó. A China é um dos países que compõem um grupo denominado BRICS. Esse grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países cuja economia dos primeiros anos do século XXI estava em crescimento. A primeira articulação do grupo para discutir interesses em comum ocorreu em 2006. A partir de 2009, os líderes dos países membros passaram a se reunir uma vez por ano para definir estratégias de cooperação entre eles. As principais conquistas do BRICS estão relacionadas à criação, em 2015, do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, instituição que tem como objetivo o financiamento de projetos de infraestrutura nos países membros e também em países pobres e em desenvolvimento. Uma das fragilidades do BRICS é a disparidade do crescimento econômico entre seus membros. O PIB da China, por exemplo, é maior do que a soma do PIB dos demais países. Além disso, desde 2015, a economia do Brasil e da Rússia e da África do Sul está em recessão. Então aqui ele coloca que é um bloco, né, de ajuda mútua, que não faz parte nem daquele bloco europeu, nem asiático, nem americano. Então ele junta países de vários continentes, mas há uma disparidade muito grande, porque enquanto a China tem um produto interno bruto, né, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, bem elevada, os outros membros, como o Brasil, né, a Rússia, a África do Sul, têm problemas econômicos, né, e precisam de uma reestruturação para poder acompanhar a China, que é o principal membro desse grupo, né? Continuando aqui, no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente começa um processo mundial em que ele é chamado de neoliberalismo. Vamos tentar entender o que é esse neoliberalismo. Na década de 1980, ocorreu nos Estados Unidos o declínio das políticas sociais do estado de bem-estar, né? Ao mesmo tempo em que as políticas liberais ressurgiram sob o rótulo de neoliberalismo. As novas tecnologias inauguraram campos de investimento com promissoras perspectivas de lucros para as empresas. Para que a economia apresentasse melhores resultados, muitos teóricos defendiam a intervenção mínima do Estado nas relações econômicas, favorecendo o livre mercado baseado na lei de oferta e da procura. Assim, para os neoliberais, não caberia ao Estado impor limites à atuação do capital, por exemplo, defendendo direitos sociais. Os maiores defensores nessa corrente
foram o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Lembrando que esses dois aqui foram os líderes dos Estados Unidos e da Inglaterra no final dos anos 80. Basicamente, galera, esse neoliberalismo, ele vai querer que o Estado ele invista cada vez menos, né, coisa que os Estados Unidos fez muito nos anos 50, nessa questão do bem-estar social, ou seja, promover para as pessoas, né, condições de trabalho, condições de vida, né, investir em condições sociais para as pessoas. E esses dois líderes mundiais aqui, eles começam um processo do neoliberalismo no mundo em que eles só vão se importar mais com os lucros das empresas e com a mínima intervenção do Estado na economia, tá? Então era esse o processo iniciado aqui no final dos anos 80, de 1980, nos Estados Unidos, e que hoje toma conta do mundo, tá? Então em muitos locais, como inclusive aqui no Brasil, né, o atual grupo político que comanda aqui o governo federal, ele é totalmente neoliberal e as intenções dele é modificar a organização do Estado brasileiro para que ele se torne cada vez mais neoliberal, ou seja, não se importe com o social, com a vida das pessoas, né, com o bem-estar da população e sim mais com a questão econômica. Continuando, a globalização. De maneira geral, a globalização designa a crescente integração e independência da economia mundial, que se manifesta na expansão das transações comerciais, no rápido avanço tecnológico dos meios de comunicação e de transporte e também na disseminação em escala planetária dos valores morais e políticos originários do mundo ocidental. Assim, a globalização pode ser definida como o aceleramento da formação de um sistema mundial cada vez mais integrado nos níveis da produção de mercadorias, de serviços e de conhecimento, da comercialização e das transações financeiras. A globalização não é um fenômeno recente, mas o seu desenvolvimento se acelerou no início da década de 1990. Seu estágio atual pode ser caracterizado pelo aumento vertiginoso dos fluxos de trocas de mercadorias, capital e serviços entre as nações e entre os blocos econômicos. Basicamente, galera, o que a gente tem que entender por globalização é que dos anos de 1990, né, para os anos de 2000, 2010, 2020, a gente tem um processo que vai acabar com as barreiras dos estados, né, a barreira dos países, porque até os anos de 1980, né, as economias elas eram muito restritas a cada local, a cada bloco, a cada região, e a partir de 1990 isso tudo começa a ser muito integrado. Então isso tem a ver com a questão econômica, com a questão tecnológica, com a questão dos transportes. Então tudo isso só se dá com um desenvolvimento também muito alto da tecnologia. Então hoje, por exemplo, algo acontece na China em questão de segundos, alguém no Brasil ou na América Latina sabe por uma mensagem de um aplicativo de celular. Então essa rapidez de integração mundial é ela que caracteriza a globalização, né? O mundo que a gente vive hoje é globalizado, a gente tem contato com a cultura de outros países como algo extremamente acessível. Então, por exemplo, hoje é extremamente normal garotos da idade de vocês terem contato, por exemplo, com a cultura da Coreia do Sul, coisa que há 30 anos atrás era praticamente impossível que acontecesse. Então, no mundo todo hoje, um garoto pode pegar e abrir um vídeo na internet e ver as músicas da Coreia do Sul. Então, é uma integração também cultural, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Embora possa parecer, a globalização não criou uma mundialização homogênea da vida econômica e social, pois ela é seletiva e visa a integração apenas de algumas regiões, atividades econômicas e grupos sociais, enquanto exclui a maioria da população mundial, deixando-as às margens do sistema. O sistema de transporte ferroviário, por exemplo, é um reflexo da desigualdade na era da globalização. Então ele coloca aqui um exemplo que é
muito preciso disso. A gente tem aqui os trens japoneses, né, que são os mais desenvolvidos do mundo, né, e muito rápido. O cara pega um trem-bala desse aqui, em poucos minutos ele está numa região bem distante do país. Enquanto que na China eles ainda usam trens como os trens de 30, 40, 50 anos atrás, lentos, né, que usam, que ainda queimam carvão e que a população se espreme dentro deles sem nenhuma segurança, tá? Continuando, os conflitos no mundo. A configuração do mundo multipolar não eliminou as enormes desigualdades sociais e econômicas entre os países, nem as que existiam no interior deles. Além disso, por todo o mundo vêm ocorrendo conflitos pela autonomia política e também de ordem étnica e religiosa. Vamos ver alguns desses exemplos. Ó. Os conflitos na Caxemira. No território da Caxemira, na Índia, vários grupos étnicos muçulmanos lutam pelo reconhecimento de suas nacionalidades, geralmente por meios pacíficos. Outros, entretanto, recorrem ao terrorismo a fim de transformar a Caxemira em um estado independente, governado sob as leis islâmicas. Nos últimos anos, o governo indiano tem acusado o Paquistão de permitir a atuação desses grupos terroristas, que, de certa forma, também buscam o fim do domínio indiano na região. Por causa dessas acusações, a Índia e o Paquistão enfrentam conflitos diplomáticos, o que preocupa a comunidade internacional, já que ambos possuem arsenal atômico. Além disso, a Caxemira transformou-se em rota de tráfico de armas, que chegam a diversos grupos terroristas do Oriente Médio. Então, aqui nessa região aqui da Índia, você tem muitos conflitos étnicos, né? Principalmente entre os dois países vizinhos ali, a Índia e o Paquistão. Na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, ó, vamos acompanhar aqui. Desde o final da Guerra da Coreia, em 1953, permanece uma tensão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A violência dessa guerra, que possuía caráter ideológico, né, capitalista contra socialistas, gerou grandes empecilhos para que as duas nações convivessem pacificamente. Atualmente, a Coreia do Sul capitalista é um grande polo industrial e tecnológico da região, aliado ao capital do Japão e dos Estados Unidos. A Coreia do Norte, por sua vez, é um país socialista que desenvolve um programa nuclear, causando preocupações em outras nações, principalmente em seus vizinhos japoneses e sul-coreanos. Os testes nucleares realizados em 2006, 2009, 2013 e 2016 foram repudiados pelo governo de vários países que temem a retomada da guerra entre as duas nações rivais. Apesar disso, tentativas de negociar a paz entre as duas Coreias vêm sendo promovidas pela comunidade internacional. Lembrando o contexto histórico aqui, galera, em 1950, né, você tem aqui uma guerra entre as duas Coreias, né, do Norte e do Sul, baseada naquele esquema da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos apoiou o Sul e a União Soviética apoiou o Norte. Quando termina a guerra, a Coreia ela se separa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte até hoje é um país comunista, é um dos últimos países comunistas no mundo, é o país mais fechado do mundo, tá? Eles é o único país comunista do mundo junto com a Cuba, a ilha de Cuba, e até hoje ainda existem muitos conflitos naquela região, tá? Tentam ainda fazer acordos de paz, mas até agora, né, continua essa tensão entre as duas Coreias. Continuando aqui, ó, lutas pela independência no Tibete. O Tibete foi anexado pela China em 1951, tornando-se um estado nominalmente autônomo, mas governado pelos chineses. A partir de então, o governo socialista chinês passou a enfrentar vários grupos tibetanos, como proprietários de terra que lutavam contra a desapropriação e a coletivização de suas terras. Em 1959, um levante de tibetanos contra o governo chinês foi duramente reprimido, deixando milhares de mortos. Nessa época, grupos de chineses radicais realizaram um genocídio cultural, destruindo os templos e monastérios budistas do Tibete. Atualmente, muitos tibetanos têm reivindicado a independência de seu país de forma pacífica, acusando a China
de cometer atos de violência contra o seu povo. Um deles é Tenzin Gyatso, o Dalai Lama, monge budista que é o herdeiro do trono do Tibete. Então essa região aqui também passa por conflitos, né? E esses conflitos entre a China e o Tibete, tá? Continuando, vamos lá. Grupos paramilitares na Colômbia, né? Isso aqui também foi teve muitos conflitos nos anos 90. Vamos ver aqui, ó. A Colômbia é uma das regiões mais tensas da América do Sul, onde atuam grupos paramilitares como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, de orientação socialista. Fundada na década de 1960, as FARC vêm disputando o poder político na Colômbia desde então com o apoio de parte da comunidade rural. As FARC dominam várias regiões da floresta amazônica, entrando em constantes choques com o exército colombiano e com outros grupos paramilitares. A situação no país é agravada pela forte influência de narcotraficantes e pelos interesses estratégicos dos Estados Unidos, que têm buscado aumentar sua influência militar na região. Então, aquela região ali da Colômbia também é uma região de muito conflito, né, entre esses revolucionários que tentam tomar ali o poder político e muitas vezes eles recorrem a sequestros, né, a luta armada contra o governo estabelecido da Colômbia, tá? Outro local onde também tem muitos conflitos nos últimos anos é aqui, nessa região dos Balcãs. Ó. Vamos ver aqui, ó, Guerra dos Balcãs. A Iugoslávia era habitada por povos de várias etnias que viviam espalhadas pelas diversas repúblicas que formavam esse país, o qual também abrigava 3 regiões, católica, cristã ortodoxa e muçulmana. Toda essa multiplicidade de povos e culturas se manteve unida enquanto durou o regime do Partido Comunista, centralizado na figura de Josip Broz Tito, conhecido como Marechal Tito. Mas, com a crise dos regimes socialistas no leste europeu, os sentimentos nacionalistas e separatistas desses povos foram despertados. A gente já tinha lido um pouco antes sobre a Iugoslávia, né, que eram vários países reunidos ali sobre a influência da União Soviética, só que no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o enfraquecimento da União Soviética, esses países eles começam a se libertar e ali você vai ter um conflito, né? Um conflito muito grande, guerras entre vários países desse local, tá? E que geraram muitas mortes nos anos 90 e início dos anos 2000, tá? Então vamos avançar aqui, ó. Disputas no Cáucaso. Desde o início dos anos de 1990, ocorreram conflitos na região do Cáucaso, envolvendo grupos étnicos que, com a extinção da União Soviética, passaram a exigir o reconhecimento de suas nacionalidades e a formação de repúblicas independentes. Isso vem ocorrendo na Geórgia, república independente que fazia parte da antiga União Soviética. No território georgiano, grupos da Ossétia do Sul e da Abcásia lutam pela sua independência com o apoio do governo da Rússia. Em 2008, o exército russo interveio em defesa dos interesses separatistas dos ossetas que habitam a Ossétia do Sul. Iniciou-se então uma guerra entre a Geórgia e a Rússia, que resultou na morte de centenas de pessoas. As montanhas do Cáucaso continuam sendo palco de conflitos entre grupos separatistas, inclusive no território russo, onde a etnia dos chechenos luta pela formação da República da Chechênia. Então aqui a gente conseguiu ver, galera, que ainda hoje, no mundo globalizado, no mundo moderno, existe uma série de conflitos étnicos que vão desencadear tanto em ataques terroristas quanto em guerras, né? Então, o mundo ele não se livrou de guerras. Ainda existem muitas guerras nessas regiões e que muitas vezes elas não são dadas a devida importância a elas nos meios de comunicação, né? Por último, né, os últimos locais aqui que a gente vê que tem conflitos abertos aqui no mundo e que são os que chamam mais atenção são os do Oriente Médio, né? Vamos ver aqui, ó, do Oriente Médio. A descoberta de grandes reservas de petróleo, ainda no início do século XX, já havia despertado a cobiça das potências mundiais.
Com a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, o território do Oriente Médio foi repartido entre a Inglaterra e a França, países interessados no potencial econômico da região. O estabelecimento de fronteiras promovido pelos europeus, que não respeitaram as diferenças étnicas e culturais dos povos, trouxe uma série de problemas sociais que ao longo do tempo se tornaram mais acentuados. O autor está querendo dizer aqui que no final do século XIX, países como Inglaterra e França dominaram vários países na África e na Ásia, né? Era o chamado de neocolonialismo. Você tinha um colonialismo que, por exemplo, chegou aqui no Brasil, né, em 1500, e o neocolonialismo ele vai ser no século XIX, os anos de 1800, né, em que a França e a Inglaterra, né, eles vão ser os líderes, mas outros países europeus também fizeram isso, de dominar países na África e na Ásia. E essa dominação não respeitava as etnias que já existiam nesse local, o que vai gerar depois, quando eles saírem desses locais, uma série de conflitos étnicos, tá? Vamos continuar aqui, ó. Atualmente, o Oriente Médio é uma região composta por diversos países que, embora abriguem uma população de maioria muçulmana e falante da língua árabe, não apresentam homogeneidade, pois neles convivem também muitos judeus e católicos, formando um mosaico étnico-religioso. Nessa região, ocorrem frequentes choques entre os povos por interesses econômicos ou pela autonomia política, além de conflitos étnicos e religiosos. A combinação desses conflitos agrava a situação do Oriente Médio. Então o autor vai colocar aqui vários desses conflitos que ocorreram entre os anos 70, 80 e 90 e os anos 2000, tá? Como, por exemplo, uma guerra entre o Irã e o Iraque, né, que ocorreu nos anos 80. Em 1990, explode uma guerra entre o Iraque e o Kuwait, que era um país também daquela região, onde o Iraque invade o Kuwait e a ONU, liderada pelos Estados Unidos, decide atacar o Iraque, e esse conflito vai ser conhecido como Guerra do Golfo, que vai acontecer no início dos anos 90. Depois você vai ter uma guerra contra o terrorismo, né, que vai ser iniciada a partir do ataque contra os Estados Unidos em 2001, que os Estados Unidos vai sofrer um ataque terrorista, né, contra as Torres Gêmeas, e depois ele começa um processo de invasão no Oriente Médio para tentar caçar esses terroristas, né? Esse período vai ser chamado de Guerra contra o Terror. Você vai ter também a Guerra do Afeganistão, né, uma invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque em 2003, todas elas ministradas pelos Estados Unidos, tá? Mas o conflito mais intenso dessa região é o conflito entre israelenses e palestinos. Vamos ver aqui, ó, o que o livro fala sobre isso. Em 1967, o Estado de Israel foi o vencedor de conflitos árabe-israelenses por causa de seu poderio militar e do apoio financeiro e bélico dos Estados Unidos, grandes interessados no petróleo do Oriente Médio. Em função desses conflitos, cerca de 4 milhões de palestinos se encontram atualmente refugiados em outros países da região, como Egito, Líbano, Síria e Jordânia. A superioridade bélica e econômica dos israelenses nesses conflitos não impediu que nas décadas seguintes os palestinos continuassem protestando e resistindo à ocupação israelense nas áreas destinadas pela ONU à formação do Estado palestino. Basicamente, galera, após o final da Segunda Guerra Mundial, né, a ONU e a comunidade dos países europeus, meio que motivado por um sentimento de culpa pelo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, decide criar um plano para criar um Estado judaico na Palestina, naquela região do Oriente Médio, que já era ocupada por árabes muçulmanos. Esse processo ele não vai ser pacífico, né? Os judeus vão formar ali o Estado de Israel, mas depois eles vão começar uma guerra ali para expulsar os palestinos daquela região. Então, como foi dito ali, vários foram para outros países, mas muitos resistiram. Então, até hoje, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, até hoje essa região é palco de muitos conflitos e esses conflitos se dão porque os árabes, né, acham que foram expulsos da sua terra para que dessem essas terras para os judeus,
E os judeus acham que têm o direito, né, porque eles também são daquele local e foram expulsos dali a última vez pelo próprio Império Romano, e eles acham que têm o direito também de comandar aquela região. Então, é uma região que tem muitos conflitos, tá? Galera, é o seguinte, ó, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo, né? Esse conteúdo aqui sobre globalização, e depois a gente encerra esse capítulo, tá bom? Então é isso. Então, acompanhe aí com o livro didático, né, o capítulo 11, e vamos estudar aqui para a gente entender direitinho como acontece a globalização no mundo moderno, tá bom? Então é isso, pessoal. É a aula de hoje. Até a próxima aí. Tchau.